mucosa, também chamada de membrana mucosa, ela reveste as cavidades do corpo que têm contato com o meio externo, como por exemplo a mucosa da boca, a mucosa da vagina. A mucosa, ela pode nos indicar algumas alterações no organismo do animal. Ela nos dá hipóteses de situações que aquele animal pode estar passando. Pode ser um indicativo de processo inflamatório, pode ser um indicativo de edema, que é um inchaço causado pelo acúmulo de líquidos. Pode também ter a presença de tumores nessa região. O médico veterinário, ele consegue ter acesso facilmente nas mucosas, já que essas regiões elas estão expostas para o meio externo. No primeiro momento, já na consulta, o médico veterinário já tem fácil acesso. O sistema circulatório é um dos pontos mais importantes que se consegue avaliar. Consegue captar ou dar hipóteses de que deva estar acontecendo um mau funcionamento de algum órgão ou também alguma alteração no sangue desse animal, como por exemplo a icterícia. A icterícia é quando a mucosa fica amarelada e essa coloração pode indicar algum problema no fígado ou pode ser um quadro de anemia hemolítica. A anemia hemolítica é uma doença que se caracteriza pela destruição de glóbulos vermelhos e essa anemia é causada por um hemoparasita. Os hemoparasitas, eles formam um grupo de parasitas que se alojam, que moram na corrente sanguínea do hospedeiro e eles destroem os glóbulos vermelhos. Então, a mucosa deve ser avaliada com cuidado, com muita atenção no exame físico pelo médico veterinário. Hoje eu vou explicar quais são as mucosas que devem ser analisadas, avaliadas no exame físico pelo médico veterinário, o que deve ser avaliado e como é feita essa avaliação, como devemos interpretar essa análise de mucosa e vou explicar os fatores que devem ser levados em consideração. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Eu sou a Bruna, como vocês já sabem, estudante da Faculdade de Medicina Veterinária. Atualmente eu estou no 8º semestre do curso e também eu estou fazendo estágio em um hospital aqui em São Roque, na ala de internação, imagens, cirurgia. Hoje eu vou falar para vocês sobre a avaliação das mucosas, que é um parâmetro muito importante, muito usado e já nos dá hipóteses indicativos do quadro que aquele paciente está passando. Pode ser um indicativo de processo inflamatório, como eu já tinha falado, também um indicativo de edema, que é o inchaço causado pelo acúmulo de líquidos, pode ser pela disfunção de um órgão do fígado ou por algum problema respiratório ou cardíaco. São vários os caminhos que a coloração da mucosa nos mostra. Em relação ao exame clínico das mucosas, tem-se o óculo palpebral, que é a conjuntiva que está em volta do olho. O óculo palpebral é formado pela conjuntiva palpebral superior, a inferior, membrana nictante e ela também é chamada de terceira pálpebra, né? A membrana nictante, a pálpebra superior, a pálpebra inferior e os cantos da lateral, esses pontos devem ser observados para ver se elas estão normocoradas, ou seja, tem uma coloração normal, ou se apresenta alguma palidez. Então, devem ser avaliadas essas regiões do olho do animal. Além dos olhos, também há outras regiões de mucosas que devem ser avaliadas. A região nasal também deve ser analisada, principalmente em relação às secreções. E deve ter conhecimento da natureza dessa secreção. Se é uma natureza purulenta, ou seja, com pus, que provavelmente aí nos dá a hipótese de algum processo infeccioso que está ocorrendo nesse animal. Pode também ter uma secreção de lubrificação das vias aéreas. E nesse caso deve fazer uma auscultação com a ajuda do estetoscópio para ver se o pulmão está comprometido. Então vai escutar os sons que vêm do pulmão. Pode também haver uma secreção translúcida, uma secreção quase transparente, principalmente em dias secos, e isso é por causa da barreira da mucosa. Então o animal ele produz mais muco para evitar
a entrada de patógenos. É uma forma de proteger o organismo do meio externo, né? Que nessa situação são os dias secos. Agora, em relação às mucosas que estão na região da boca, a coloração é importante. Pode-se ver uma coloração normocorada, né, que é uma coloração normal, ou hipercorada, ou com uma certa palidez, mucosas amareladas, mucosas com coloração azulada, também chamadas mucosa cianótica. Mas eu vou explicar isso aqui mais pra frente. TPC, tempo de preenchimento capilar. Se faz uma pressão com o dedo, né, na região da mucosa, porque essa é uma região vascularizada. Então, quando se tem um processo inflamatório, edema, já se observa uma alteração no TPC, que é preenchimento desses microvasos. Caso o animal esteja com suspeita de edema ou alguma inflamação, provavelmente vai ter um atraso no preenchimento normal desses microvasos da mucosa da boca. O preenchimento normal é de 2 segundos. Também pode haver na região bucal presença de formações, no caso seriam as neoplasias, que são os tumores. E também dá para ver se o animal passou por algum evento hemorrágico ou algum evento que ele está tendo perda de sangue. Então a mucosa ela fica muito mais pálida. Outra região que se pode avaliar é a região vulvar ou vaginal. Então esse item é somente para as fêmeas. Então pode haver alteração na coloração dessa região. E isso leva diretamente à hipótese de quadro de infecção quando inflamatório. Denuncia muitos casos nessa fêmea, né? Caso a fêmea apresente uma infecção de útero, vai-se observar uma secreção purulenta nessa região vulvar ou também chamada vaginal. E deve-se ter em consideração que a vagina ela pode ficar mais lubrificada caso esse animal esteja entrando no seu primeiro ciclo estral, né? O cio, que é o período da fase reprodutiva. Não só o primeiro cio, né? Todos. Caso ela esteja entrando em um novo ciclo, a vulva vai estar aumentada e isso é muito visível. Então o médico veterinário ele tem que saber qual é o estágio do ciclo que a fêmea está, para não levantar suspeitas falsas. Na região vulvar ou vaginal pode haver presença de ulcerações, que são feridas, né, úlceras. Pode haver hemorragias, secreções purulentas, que são secreções repletas de pus. Agora, já na região prepucial, agora, né, em relação aos machos, pode chegar a ter alterações na coloração, presença de ulcerações, pode ocorrer um prepúcio com região pálida, indicando uma hemorragia, ou pode indicar uma parasitose forte. Nessa região também podem aparecer secreções. Por último, na região anal, no ânus, há a possibilidade de ter um eritema, que é o nome clínico para manchas vermelhas na pele. Pode ter um aumento da vascularização, uma vasodilatação nessa região, o que pode nos indicar uma inflamação. E também pode haver presença de formações como neoplasias. Agora eu vou falar aqui sobre o que deve ser avaliado nas mucosas. A coloração, onde pode indicar alterações na quantidade e qualidade daquele sangue circulante, qualidade das trocas gasosas, presença ou não de hemoparasitas, como está a função do fígado, medula óssea, entre outros. Um exemplo disso é quando se fala de sangue circulante. O animal que apresenta que está desidratado, isso vai afetar diretamente a coloração da mucosa desse animal desidratado. O sangue ele vai ficar mais espesso e isso vai fazer com que o sangue não chegue nos capilares da mucosa. Então, o quadro de desidratação que o animal está passando é refletido nas mucosas. São agora as trocas gasosas. Pode-se ver um quadro de cianose, que são as mucosas azuladas. O animal pode estar com uma troca gasosa comprometida devido a uma doença respiratória, e isso vai afetando diretamente a coloração da mucosa. Pode-se ter a presença de hemoparasitas e assim pode haver uma destruição de hemácias de forma pronunciada, podendo levar a uma alteração da coloração da mucosa, podendo ficar cianótica
ou amarelada, né? Isso porque é muita degradação de hemoglobina, degradação de bilirrubina. E isso vai deixar a mucosa mais amarelada. Pode haver um problema hepático ou pode estar tendo uma produção acentuada de bilirrubina, que é uma substância produzida no fígado. Pode estar tendo uma hemólise, que são quebra das hemácias, né? Nesse organismo. Então, uma destruição grande de hemácias, né, devido, por exemplo, à presença de um hemoparasita, uma babesiose pode levar a esse estágio. Eu já vou explicar aqui a coloração, tá? Coloração por coloração, só que um pouco mais à frente. Para você entender melhor sobre a bilirrubina, eu fiz um vídeo sobre esse assunto e eu vou deixar o link aqui em cima aqui para vocês verem, também aqui na descrição embaixo. Então é importante que você entenda bem sobre bilirrubina e ver a relação dela com a mucosa dos animais. Agora voltando aqui, em relação à medula óssea, pode haver uma má formação da hemácia, pode haver uma redução do tamanho dos precursores que vão levar à síntese da hemácia, devido a um aspecto nutricional, por exemplo, uma baixa de vitamina B12, redução de ferro na dieta desse animal. Ao aspecto fisiológico da mucosa. A mucosa ela pode estar úmida e isso está relacionado diretamente com a hidratação desse animal. Quando o animal está desidratado, a mucosa dele é seca, sem lubrificação, não tem aspecto brilhante e rosado. No animal desidratado, ele não se consegue ver as ramificações da mucosa. A palidez é outro item a ser avaliado. Palidez é um indicativo de processos anêmicos. A palidez ela está ligada diretamente com a anemia, que é a redução, né, das hemácias circulantes. E isso pode estar ligado a um aspecto nutricional, algum aspecto hemorrágico ou também verminoses. Por exemplo, um animal que passa por uma cirurgia longa, extensa, uma cirurgia em que o animal perdeu muito sangue. Com certeza a mucosa dele vai ficar muito pálida. Em relação à mucosa amarelada, chamada ictérica, indica anemias hemolíticas, que é a destruição dos glóbulos vermelhos. Problemas hepáticos também, que é a disfunção no fígado. A mucosa azulada, cianótica, indica que esse animal não está fazendo corretamente as trocas gasosas, está faltando oxigenação. Então, essa mucosa indica uma doença cardiorrespiratória ou também uma intoxicação. Anemias hemolíticas com estado bem pronunciado, ou seja, muita destruição de glóbulos vermelhos, leva a um estado de anóxia, que é a ausência ou diminuição de oxigenação no cérebro, levando o que? A mucosa do animal a ficar azulada, cianótica. Mucosas congestas ou hiperêmicas é quando há uma vasodilatação pronunciada e isso pode relatar um processo infeccioso ou inflamatório, tanto local ou sistêmico. Geralmente se percebe que é algo local pela gengivite, então em voltas dos dentes fica uma linha bem vermelha, como se estivesse contornando cada dente. Isso é uma gengivite. Geralmente a mucosa fica mais congesta, ou seja, ela fica mais vermelha, avermelhada. Congesta quer dizer preenchimento maior de sangue. Outro item a ser avaliado é a generalizada ou difusa, que é a coloração avermelhada uniforme. Então se vê toda a mucosa vermelha, da boca, de vulva. Geralmente isso indica processos tóxicos, processos infecciosos. O animal apresenta febre, fica apático, anoréxico. Ele come pouco ou simplesmente não come. Então pode ser por uma também infecção viral, tétano, intoxicação, sepse, né? Septicemia. Além disso, pode haver vasos mais concentrados com maior volume sanguíneo e isso se chama localização ramiforme. Isso nos indica um processo inflamatório, infeccioso e até mesmo traumático. O trauma vai levar a um processo inflamatório. Em relação às secreções, elas podem ser de forma moderada, límpida, ligeiramente viscosa, com alta quantidade, e o aspecto pode ser fluido, seroso, catarral, purulento, sanguinolento. Podem aparecer lesões na mucosa, chamada de ulcerações, então podem haver hemorragias.
Pápulas podem ser formadas. As pápulas são estomatites papular. É como se fosse afta ao longo da mucosa da boca. Vesículas também podem se formar na mucosa. A vesícula é uma estomatite vesicular e isso está ligado a um processo infeccioso. O TPC, que é o tempo de preenchimento capilar, indica o estado circulatório do animal, indica a volemia, que é a quantidade de sangue circulante, né, no organismo do animal, né? E ela está relacionada com a desidratação. Se o animal está desidratado, diminui a volemia, diminui a quantidade de sangue circulante. E isso faz com que aumente o tempo de TPC. O TPC sadio é em torno de 1 a 2 segundos de preenchimento dos vasos. O animal, quando desidratado, né, ele tem um TPC, ele demora de 2 a 4 segundos para o preenchimento dos vasos. E o animal, se ele se apresenta gravemente desidratado, o preenchimento é maior que 5 segundos. Em relação aos fatores que devem ser considerados na avaliação da mucosa. Primeiro, os recém-nascidos. Os recém-nascidos, ele tem uma coloração rósea menos intensa. Então, essa coloração não vem a nos dizer que ele está desidratado. As fêmeas têm que levar em consideração o estado ciológico, pois fêmeas no cio apresentam mucosa vulvar avermelhada, além da presença de secreções. Então tem que saber qual o estágio do ciclo estral desse animal, que é o período reprodutivo dessa fêmea. Agora no macho há a presença de esmegma. O esmegma é uma secreção que tem uma coloração amarelada e é uma condição fisiológica que ocorre devido ao acúmulo de restos celulares e sujidades nos órgãos sexuais do cão, mas não indica nenhuma doença. Dá para ver o esmegma no pênis do cachorro, é visível. Outro fator que deve ser considerado na avaliação das mucosas é: se uma mucosa apresentar alteração, deve-se examinar outras mucosas. Agora, atenção especial nas raças. Fila, Cocker Spaniel, Bulldog, Boxer, eles apresentam a mucosa mais avermelhada e isso é normal nessas raças. Não é nenhuma disfunção a mucosa mais avermelhada, é uma característica dessas raças. Se avalia pacientes com palidez de mucosa, deve ficar estabelecido se a mudança de coloração é causada por hipoperfusão, que é a baixa irrigação de sangue naquela região, ou por anemia. E por último, evitar usar os termos hipocorada e hipercorada, porque esses termos são subjetivos quando eles estão sozinhos. Então deve-se associar esses termos a outros quadros, como por exemplo, parasitismo, anemia ou outros dados coletados desse animal. Um exemplo é hipocorada por causa da anemia. E isso era tudo que eu tinha que falar aqui para vocês hoje. Esse assunto é muito importante, principalmente na área clínica, internação, cirurgia. A coloração da mucosa é um ótimo parâmetro para saber a situação daquele paciente. Através da análise da mucosa, dá para ver como está sendo o tratamento, se o animal está respondendo ao tratamento ou não. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, me segue no Instagram, @FAAprender, compartilhe esse vídeo com os seus colegas de estudo, que me ajuda muito, me ajuda a difundir este conhecimento aqui para mais estudantes como você. Até o próximo vídeo, tchau!